Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra escrita em Mateus capítulo 15. Vamos começar no versículo 21. Mateus 15, verso 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Até aqui somente. Aqui, Mateus, que era um discípulo do Senhor, faz aqui um relato sobre este episódio que aconteceu com esta mulher. Ele foi para estes lugares, Tiro e Sidom, porque ele tinha missão, ou seja, levar o Evangelho para a salvação das pessoas, porque ninguém conhecia o Evangelho. A própria palavra já diz: Evangelho quer dizer boas novas. Mas o povo não conhecia nada disso. Eles tinham, sim, uma expectativa que nascesse o Rei enviado, o Cristo, o Emanuel, para livrá-los, porque eles tinham uma vida difícil lá. Naquele tempo, eles estavam sob efeito de impostos pesados, também uma lei muito dura para eles viverem, imposta pelos romanos, imperadores de boa parte do mundo antigo. E eles viviam debaixo daquele jugo pesado. Mas tinham na Escritura, ou seja, no Antigo Testamento, promessas de Deus, dita pelos profetas, de mandar um Redentor, um que livrasse a eles daquele sacrifício, daquela servidão, mais ou menos como era no Egito. No Egito, claro, eles estavam longe de Israel, eles não tinham para onde ir mesmo. Agora eles estavam dentro da cidade, da terra deles, mas também não tinham liberdade. Não eram escravos, mas era uma vida muito submissa a estrangeiros, que eram os romanos. E eles esperavam pela promessa de Deus de enviar o Cristo para libertá-los da servidão. Só que não era a servidão dos romanos, era a servidão do pecado, que até então ninguém teve esse poder de vir e libertar as pessoas de estarem submissas ao pecado. Isso não existia. E eles esperavam então que viesse o que fosse salvá-los daquela situação. E agora vem Jesus então, enviado por Deus para de fato salvá-los, mas não da situação aparente, visível, que se sentia na pele ou na vida terrena, mas de uma coisa muito pior, de uma servidão muito mais drástica, que era o pecado e que de fato ainda é. Libertar o homem deste poder e domínio. Nunca ninguém pôde. Mas agora vem Jesus, então, que faz esta gloriosa obra, que até então eles não tinham entendido. Por isso que falava do Evangelho, boas novas, para libertar aqueles cativos, ou seja, debaixo de um cativeiro pesado dos romanos. Mas não era isso, era do pecado. Então, eles observavam sempre a forma como o Senhor Jesus agia. Então o Senhor fazia o seguinte: ia de lugar em lugar anunciar, mostrar que eles precisavam crer nele, porque era ele que havia de salvar, ele era o enviado. Mas eles não conseguiam acreditar. Agora vai nesse lugar aqui, pelas partes ali de Tiro e Sidom, e quando eles estavam andando por ali, vejo que ali não era uma comunidade simples dos judeus. Já eram pessoas que não conheciam a lei, mas e jamais o próprio Jesus Cristo. Eles não podiam crer, não conseguiam entender. Mas essa mulher ouviu que ele fazia milagres.
Porque quando precisava mostrar que de fato ele era o Cristo, então ele fazia o que ninguém fazia, para que vissem que ele de fato era o enviado de Deus, o Filho de Deus. E o Evangelho eram as novidades que ele trazia para a salvação. Vem então essa mulher aqui, um tremendo de um sofrimento, porque ela tinha uma filha e esta estava miseravelmente endemoniada. Vocês imaginam o que é uma moça miseravelmente endemoniada, tomada pelo demônio, que ninguém podia fazer nada? E ela chega perto do Senhor então e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que tu és o filho de Davi, ou seja, descendente de Davi, enviado. Tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. É um mal que a tomou, que não há quem liberte. Ninguém consegue dominar a minha filha. Ela se torna violenta, maligna, porque o inimigo, o demônio está nela. E as obras do demônio são só maldades, violências. Aí Jesus olha para ela e vê que sabia que ela era daquela região. Então ele fala para ela: olha, não é bom para mim eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Vocês têm noção por que Jesus falou assim, dar aos cachorrinhos? Porque naquele tempo, talvez hoje não seja assim, mas naquele tempo era assim. Todas as pessoas que não eram da linhagem de Israel, e principalmente não eram da descendência judaica, eles tinham um tratamento totalmente desprezível, como se fosse um cachorro. Desprezava, era um cão. É o que eles pensavam. Então, Jesus, sabendo de que esse dito popular havia entre eles, falou dessa maneira, mas falou justamente para fazer, não ver o que estava na mulher, porque ele sabia o que estava nela, mas que ela manifestasse o que estava nela, mesmo não sendo judia, mesmo não sendo da descendência da tribo de Judá ou dos judeus, mas que mostrasse uma humildade que os outros não tinham. Ela não era da descendência, não fazia parte do judaísmo. Mas, no entanto, agora, quando ela ouve isto, se fosse uma pessoa normal, ia se revoltar contra o Senhor e dizer: espera, mas está me achando, me comparando como um cachorrinho? Eu sou gente, eu sou uma mulher, um ser humano. Mas não era isso. Ela não estava mostrando para o Senhor que ela era humilde. Ela estava mostrando para os demais que estavam em volta, observando o jeito dela, o que ela ia dizer. Mas olha como ela estava cheia de humildade e precisava do Senhor. Falou: Senhor, é verdade. Só que tem um detalhe: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus, olhando aquilo, ficou contente em ouvir. Disse, inclusive os discípulos tinham dito: Senhor, manda essa mulher ficar quieta, porque ela vem. Ele não respondeu nada para ela na hora, mas mandar que fique quieta e despede ela, porque vem gritando atrás de nós. Aí ele diz assim o motivo dele estar ali: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E chegou ela e adorou o Senhor, dizendo: socorre-me, Senhor. E quando o Senhor disse isso para ela, a reação dela disse: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então o Senhor Jesus olhou e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então vocês vejam que Jesus não precisou ir lá na casa dela e perguntar onde estava a moça e chegar e expulsar, nada disto. Porque o poder dele não tinha e não tem limites. O Senhor não era como um ser humano comum, no sentido de estar limitado. Ele tinha poder para tudo, até mandou o vento parar, o mar se aquietar, porque nele estava o poder de Deus. E ele então enaltece essa mulher agora, e diz: ó mulher, a tua fé é muito grande. E os discípulos que eram do Senhor, que estavam juntos, talvez naquela hora ficassem até envergonhados, e poder pensar: nós que estamos junto com ele não temos tanta fé desse jeito. Mas ele diz que a fé desta mulher é grande. Então ela alcança do Senhor este grande milagre. Desde aquela hora, a sua filha foi liberta do tentador, do maligno, porque ela foi aos pés do Senhor com humildade. A humildade, mocidade, é uma ferramenta que agrada a Deus, mexe com o Senhor. Aqueles que vão aos pés do Senhor humildemente rogar-lhe misericórdia, e também quando reconhece os seus erros, reconhece a sua condição, e sempre quando reconhecendo e vendo o erro que cometeu, vai aos pés dele com humildade e também arrependida a pessoa, o Senhor é bondoso e misericordioso, e Ele opera, e Ele faz obras como fez com aquela mulher. Então, quantas vezes nós hoje que vivemos na graça do Senhor Jesus, também enfrentamos dificuldades que são impossíveis de serem resolvidas por qualquer pessoa. Tem coisa que um amigo ajuda, um parente dá uma mão, ou alguém nos instrui e a gente acaba saindo fora do problema. Mas tem coisa que somente Deus pode fazer. E vocês devem enfrentar também na vossa vida como jovens, momentos em que vocês têm grande dificuldade de solucionar problemas,
que não são só problemas financeiros, problemas da vida terrena, mas às vezes problemas localizados no interior de cada um, no vosso sentimento, momentos em que vocês se encontram fragilizados diante de dificuldades que não podem resolver, ninguém resolve, nem pai, nem mãe, nem amigo, ninguém. Então esta hora é a hora de ir aos pés do Senhor humildemente. Aquela mulher falou que os cachorrinhos comiam do que caía da mesa do seu Senhor. Ela demonstrou que não sentia digna de comer daquele que estava em cima da mesa, mas comer daquele que caísse no chão embaixo da mesa. O que quer dizer isto? Indo aos pés do Senhor, vamos a Ele humildemente, reconhecendo a sua grandeza, a sua misericórdia e a nossa pobreza, a nossa dependência dEle. Não é porque são jovens que não precisam do Senhor. Não é porque são jovens que podem levar a vida como vem e vai, porque tudo dá certo. Nem tudo dá certo. Insucesso e contrariedades existem em todos os lugares. Mas socorro também existe no Senhor. É possível que alguém, ouvindo esta palavra, algum jovem, esteja diante de dificuldades que ninguém pode te ajudar. Como disse, não são dificuldades físicas, ou mate que pode ser também, mas não é esse o sentimento da palavra. Existem dificuldades que estão dentro da pessoa. A pessoa se sente menosprezada, se sente como nada, se sente como não tendo nenhum valor. E tudo que pensa em alcançar parece que está muito longe, muito distante. E nesse momento subestima a misericórdia e o poder de Deus que está em si próprio. Vocês não podem fazer isto. Saibam que vocês temendo a Deus, em vós está o poder de Deus. Em vós estão os recursos de Deus para vencer as dificuldades. Então não deve se entregar, não deve se prostrar diante das dificuldades, principalmente espirituais, de opressões, porque todos sofrem de toda maneira, mas principalmente os sofrimentos pela natureza humana, pela idade que vocês têm, pelas necessidades fisiológicas que cada um tem. E isto faz com que a pessoa muitas vezes, olhando pela graça, pela palavra, pelo caminho estreito que a gente não pode se desviar dele, e vendo que não há como há no mundo, o mundo não tem limites, então faz de tudo quanto quiserem, mas a graça não, nós temos um caminho que é estreito, apertado, e a gente se vê em dificuldade porque muitas vezes vocês se sentem sem condição de seguir retamente como gostaria, mas a palavra desta tarde vem para dar força e ânimo a todos quantos estão ouvindo o Senhor falar. Então receba a palavra de Deus desta tarde e saibam que Deus tem prazer em ajudar aquele que depende dele. Irmãos, aqui no mundo é diferente. Às vezes a pessoa tem recurso, pode ajudar qualquer um. E vem alguém que depende de si, mas não tem vontade de ajudar, não tem prazer. Ô fulano, dá para você dar uma mãozinha para aquela moça, aquele rapaz. Ele está numa situação difícil, ele precisa disso, ele precisa daquilo. E eu sei que você pode fazer, mas às vezes não tem vontade. Fala, não, eu vou pensar. E não vai pensar nada, é porque não quer fazer. O Senhor Jesus não é assim, nem Deus. Eu vou pensar, porque Ele já sabe tudo. Precisou do Senhor, saibam que de Deus todo bem que precisamos procede. E se você precisa de algum socorro da parte de Deus, para você agradar melhor ao Senhor, aqui está a palavra. E muitos dizem, mas isso é óbvio, todo mundo sabe que é. Sabe que é, mas não alcança. Todo mundo sabe que Deus é bom, não é? Todo mundo sabe. Mas nem todos consideram que na bondade de Deus Ele nos atende sim. E quando que Ele nos atende? Quando nós estamos de acordo com a sua vontade. E há momentos que a gente tem que fazer como a mulher se comparou. Não precisa subir à mesa ou sentar à mesa para colher ou comer ou buscar aquilo que precisa. Vá por baixo da mesa. Vai com humildade que o Senhor te ouve e te atende. Por isso que Deus é chamado de bom. Ninguém é bom senão Deus, disse Jesus. Nem Jesus mesmo quis ser chamado de bom. E ele disse, ninguém tem tanta bondade quanto Deus. E na bondade de Deus, Ele manda esta palavra aqui nesta tarde. Por quê? Porque sabe que existe, apesar de muitas coisas que não deveriam existir, mas existe ainda no meio da mocidade, jovens que amam o Senhor, que apesar das suas deficiências, mas lá no interior, ou aqui dentro do seu cérebro, tem lá um espaço reservado para cultivar o amor a Deus. Se você tem ainda isto e ama o Senhor não nega favores e bens àqueles que pedirem. Deus é bom. Quantos jovens que testemunham e contam de obras magníficas, maravilhosas, alcançadas das mãos de Deus, coisas que ninguém poderia fazer. Por que Deus ouve um e não ouve outro? Não é que Ele não ouve outro, Ele ouve a todos, mas Ele atende segundo a condição da pessoa com Ele. É diferente da pessoa, por exemplo, que vai ao banco e fala com o gerente, gerente, eu estou precisando de R$1 milhão. Mas você nem conta que não tem. Aliás, você tem uma conta sim, mas você nunca depositou nada. A tua conta não paga nem o trabalho de gerenciar a tua conta. E você quer dinheiro? Põe dinheiro na tua conta. E a hora que você precisar, a tua própria conta vai garantir que você terá um crédito para usar. Vocês estão entendendo isso? Deposite um pouquinho na tua conta com o Senhor. Que não quer o teu dinheiro, quer o teu coração, a tua predisposição em agradá-lo, ainda que sem força. Mas eu quero te servir, Senhor. Eu erro muito, tropeço muito, mas eu te amo, eu quero te agradar. Vocês teriam coragem de fazer uma declaração dessa natureza ao Senhor?
Até o glória a Deus é difícil, por quê? Porque muita gente não tem coragem de propor ao Senhor alguma coisa dessa natureza. Mas abra o teu coração e diga: Senhor, eu estou aqui nesta reunião, nesta tarde, eu não vim passear, eu não vim para outra coisa, eu vim aqui para ouvir o que eu preciso fazer para melhorar a minha vida diante de Ti. Quer melhorar a vossa vida? Aqui está, faça agora uma proposta ao Senhor e diga: Senhor, quero melhorar a minha condição para contigo e não disponho de força nem de qualidade. Será possível que se eu entrar debaixo da mesa hoje, alguma migalha caia de cima dela e eu possa participar? Entra agora na humildade, na comunhão, alguma migalha da palavra cairá no teu coração. Bendito seja o Senhor. Considere, mocidade, que esta reunião que Deus prepara é um alento. É uma forma de dizer para vós que Deus está do vosso lado, que está esperando coisas melhores. Considerem isto, não é um homem falando com vocês, não é uma mensagem vinda do além, que ninguém sabe de onde que vem. Vocês estão ouvindo a voz de Deus interpretada pela comunhão do Espírito Santo, que é esta: o Senhor vos quer servindo a Ele. Se vocês crerem e aceitarem, aquela mulher alcançou um favor que ninguém poderia fazer. O que é que tu necessitas que Deus faça na tua vida? Eu necessito que o Senhor me faça mais crente, porque eu não consigo ser. Então, se você conseguir agora, ouvindo a palavra, entregar o teu coração ao Senhor, você sai daqui já com garantia da parte dEle, que Ele não te deixará, Ele estará contigo. Quando você precisar de um benefício dEle, para agradá-lo, entre embaixo da mesa, isto é, vai em comunhão, vai com humildade e reconhecimento. Deus ouvirá o teu pleito, ouvirá a tua voz e atenderá a tua oração, como tem feito com muitos. Mas aqui está a palavra desta tarde, nada mais é do que uma preparação para vocês ouvirem o que Ele tem de cima da mesa para dar para nós, que são os conselhos revelados pelo Espírito Santo. Se vocês ouvirem e guardarem aquilo que será passado para vocês, então vocês vão ver o fruto disto, que será no futuro da vossa vida, nesta bendita graça. Deus seja louvado.